Daniel Mastral e Epstein narram a mesma história, contam a mesma história. Os fatos escritos no livro do Daniel Mastral são os mesmos que ocorreram na ilha do Epstein. Bom, hoje nosso papo vai ser sobre isso e eu queria trazer informações para vocês, uma relação que ninguém está falando, mas que me parece ser muito gritante de verdadeira. Primeiramente, quem que é o Daniel Mastral? Daniel Mastral é um autor evangélico que escreveu diversos livros, sendo o mais famoso Filhos do Fogo, 1 e 2, são 2 volumes. Esses livros eles ficaram famosos lá no início dos anos 2000, no meio das igrejas evangélicas, devido à teologia da batalha espiritual, no qual os segredos de Satanás eram revelados, e o Daniel Mastral era um dos grandes ícones desse movimento, porque ele simplesmente tem uma história macabra, e que quando eu ouvi e li pela primeira vez, eu pensei, nossa, será que isso é verdade? Eu vou contar um pouquinho do livro, e aí a gente vai relacionar isso ao Epstein. O Daniel Mastral, ele conta uma história que ele foi chamado por uma seita. Essa seita, de acordo com ele, tinha contato com entidades espirituais, entidades malignas. Essas entidades prometiam para todos que entravam na seita que eles eram filhos escolhidos, humanos escolhidos pelas entidades para causar perversidades e criar um ambiente propício para a vinda do anticristo. E como promessa, eles prometiam que no inferno eles teriam vantagens, que eles são filhos do fogo, filhos do inferno, escolhidos pelo próprio Satanás. Assim como existem pessoas escolhidas pelo Deus, eles eram escolhidos por Satanás. E ele foi convidado, assim, no termo da adolescência dele, a entrar nessa seita. Ele entrou. De acordo com ele, ele conta que essa seita se reunia em diversas casas muito bonitas da alta sociedade brasileira, que existiam políticos envolvidos, que existia a sede em São Francisco, nos Estados Unidos, e que também existia aí pessoas famosas do mundo todo. Dentre essas pessoas, um duque inglês com um cargo muito alto dentro dessa seita. Achei muito interessante o livro. O que essa seita fazia? Rituais, né? E esses rituais macabros, que eu não sei até que ponto que eu posso falar aqui, porque o YouTube às vezes corta, né? Mas os rituais têm a ver com crianças, pequeninos. Esses rituais têm a ver com sangue, cortes desses pequeninos. E de acordo com ele, as pessoas da própria seita elas se relacionavam, tinham filhos. Esses bebês eles eram dados para a seita, né, em forma de ritual, e tudo isso para alcançar um poder espiritual, riqueza, e que essa seita era orquestrada, que essa seita era uma seita orquestrada para a dominação das nações e do mundo, então que muitas pessoas poderosas faziam parte. Daniel Mastral ele veio a se converter nesse caminho, né? Ele acabou que ele não conseguiu fazer o ritual que ele tinha que fazer de cortes de pessoas, né? Vocês já entendem o que eu estou falando. E aí o Daniel Mastral tinha uma namorada na seita e tinha outra namorada na vida comum, porque as pessoas não sabiam que ele fazia parte dessa seita, nem a família dele sabia. E essa namorada também não sabia que ele fazia parte dessa seita. Essa namorada levou ele para a igreja, e nessa igreja veio um conferencista de fora, e esse conferencista fez uma sessão de... Ele travou no estacionamento da igreja, não conseguiu entrar, né? Quando eu falo travou, vocês entendem que ele perdeu a consciência, né? Que os espíritos não deixaram ele entrar na igreja, né? E a partir daí ele ofereceu, né? Falou que fez o ritual e disse que se esse pastor morresse, ele iria entregar tantas vidas para a seita. E só que esse pastor não morreu. E ele entrou na cena do pastor quando ele marcou com o pastor de se reunir, acreditando que o pastor nem estaria presente.
e se converteu. E a partir do momento que ele sai dessa seita, ele começa a ser perseguido por essa seita, diz que recebia ligações telefônicas. E a história dele é uma história incrível, que é contada no YouTube por ele próprio e no livro também, até que acontecem diversas tragédias, né? Esse livro foi escrito nos anos 2000 e a vida dele foi uma vida muito difícil, porque o filho dele veio a tirar a própria vida, depois a esposa dele também veio a falecer e depois ele mesmo faleceu de uma forma muito estranha, tá? Muito estranha, até porque tinha nascido um bebê dele e ele estava, na semana que ele faleceu, estava organizando um evento. Então é algo aí que a gente fica assim pensando, nossa, né? Algumas coisas me chamam a atenção. No caso Epstein e no caso dessa seita, que o Daniel Mastral relata. A história é a mesma. No caso Epstein, existem meios de práticas de comer pessoas, e não no sentido de comer sexualmente, mas no sentido de comer pessoas. E isso é muito forte. E que eles faziam rituais, e tinha envolvimento de líderes de nações, de políticos. Tinha um duque inglês que fazia parte. Duque é uma palavra que se dá ao príncipe na Inglaterra. E no caso, o mais envolvido com isso é o irmão do rei Charles. Tá? E quando você lê o livro do Daniel Mastral e vê os e-mails, as histórias que estão saindo do caso Epstein, nós percebemos uma coisa, que existe ali uma similaridade na narrativa da história. E algo que as pessoas julgavam muito no Daniel Mastral, falavam que ele era louco, conspiratório, e que que a história era em verdade. Eu mesmo cheguei a duvidar que a história era verdadeira. Depois que saiu o caso Epstein e que eu comecei a correlacionar os casos, eu pensei, nossa, será que o Daniel Mastral fazia parte dessa mesma organização do Epstein? Fez parte, né, no passado, quando ele não era cristão? Fica aqui o meu questionamento, porque a história ela é muito idêntica. E eu não me apresentei para vocês, meu nome é Paulo, eu fiz antropologia, também sou advogado, por isso estou com esse terninho aqui bonito, mas essas questões de sacrifícios e rituais são muito comuns em histórias passadas e em povos antigos. Será que acabou? 7 bilhões de pessoas, século XXI, não existe mais nada disso? Para quem já leu um livro que é evangélico igual eu, do Don Richardson, chamado Totem da Paz, esse livro, escrito na década de 50, de um missionário antropólogo também, que foi até Papua Nova Guiné, e lá as tribos eram canibais. Na década de 50, a gente está falando de 70 anos atrás. E essas tribos vieram se converter, hoje são uma bênção, 84% são evangélicos dessa tribo. Mas a grande pergunta que eu faço para vocês é: Epstein e Daniel Mastral é a mesma história? Será que o Daniel Mastral participava de uma célula ligada a esses rituais aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos? O que vocês acham? Façam comentários, comenta comigo, curta esse vídeo, compartilhem, vamos pensar junto.